Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Enerd ao vídeo Deidara vs Sasuke. Pra gente ver como foi. Vamos lá? Como é que Chegou a hora da gente relembrar uma luta que você pode não saber, mas você sempre quis ver de novo, não é verdade? De um lado, o Vingador do clã Uchiha que tava na jornada dele pra assassinar o irmão, Sasuke. Do outro lado, o poderoso ninja da Akatsuki, que tem a arte dele baseada em explosivos, Deidara. Senta na ele cadeira, faz na pega mãozinha. sua pipoca, embarca comigo nesse. Veja como foi. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Só a gente que acompanhou Naruto durante essa época do anime sabe o quão boa foi essa época, né? Essa foi fácil uma das melhores épocas do anime, porque assim, dentro do mesmo período a gente teve lutas extremamente aguardadas e simplesmente épicas, como por exemplo Jiraiya vs Pain, Sasuke vs Itachi, Naruto vs Pain. Só que no meio dessas lutas que entraram pra história, teve uma luta que ninguém nem imaginava que iria rolar. Mind Blow. Mas Mind quando Blow. rolou, se tornou uma das lutas favoritas da fandom. Deidara vs Sasuke. Não tô. E não é pra menos. Essa luta improvável teve cenas muito marcantes. E foi até bastante equilibrado do começo ao fim. Então já deixa seu like, porque você sempre ajuda esse quadro, fortalece a gente a sempre trazer vídeos novos. Se inscreve no canal pra você nunca perder esses momentos épicos dos animes, das histórias em quadrinhos, do cinema, enfim. É sempre importante a sua Eu não a inscrição. imagem do Sasuke. Pega sua pipoca e seja bem-vindo a esse vídeo como foi. Vamos lá. A gente diz que essa era uma luta que ninguém esperava, justamente porque o Sasuke, naquela época, estava 101% focado em matar o Itachi. Isso é, 4 anos antes da série começar, o Itachi foi ordenado pelo Danzo a assassinar todo o clã com o intuito de proteger a vila dele. Então o Itachi matou toda a família. Matou os pais, né, a namorada, geral. Só deixou o pobre do Sasuke com 8 anos vivo. Isso fez com que a sede de vingança do Sasuke fosse criada. E mesmo fazendo laços de amizade com Naruto, Sakura, Kakashi, ele estava tão obcecado em matar o Itachi que abandonou a vila e se juntou ao tio das cobras, Orochimaru, a fim de conseguir mais poder. O Sasuke ficou 3 anos debaixo do mesmo teto que Orochimaru para se tornar forte o suficiente para derrotar o Itachi. Então ele tinha que ficar forte pra caramba mesmo. Só que esses dois tinham um trato. Em troca de ficar forte o suficiente para derrotar o Itachi, o Sasuke teria que dar algo pro Orochimaru. E esse algo era o próprio corpo. O tio Orochi iria possuir o corpo do Sasuke e prometeu matar o Itachi assim. Só que o Sasuke tinha ficado tão forte nesses anos de treinamento que o Orochimaru já não tinha mais o que ensinar pra ele, acabou. E sabendo disso, o Sasuke passou a lâmina no tio das cobras e matou ele, matou o Orochimaru. Sim. Matou entre aspas porque o Orochimaru, ele morre, mas sobrevive, né? Naquele ponto, o Sasuke já se considerava forte o suficiente pra ir atrás do Itachi e cacetar o irmão na porrada sem ter mais que treinar. Ele estava pronto, mas antes de ir na jornada dele de vingança, o Sasuke precisava formar um time para ajudar ele a tirar qualquer mané que ficasse no caminho da vingança dele. E para isso, ele reuniu um grupo de pessoas especiais. Todos eram, de certa forma, cobaias do Orochimaru que se juntaram ao Sasuke para cumprir, né, seus próprios objetivos pessoais. Suigetsu Hosuki, Karen Uzumaki e Jugo. Que time bacana, né? Esse time passou a se chamar de Hebi. Só que essas notícias se espalharam pelo mundo ninja de um jeito surpreendentemente rápido. Essas notícias chegaram aos ouvidos do Jiraiya, que contou pra Sakura e pro Naruto. Ao saber que o Sasuke tinha matado o Orochimaru, o Naruto ficou felizão e perguntou se o Sasuke já estava voltando pra vila, né? Mas quando eles souberam que ele estava, na verdade, indo de encontro, indo atrás do Itachi pra fazer ele pagar, o Naruto falou que eles deviam formar um time pra irem atrás do Itachi. Se eles encontrassem o Itachi, encontrariam o Sasuke. Desse jeito, né, o time 8 e o time Kakashi se uniram com a missão de capturar o Uchiha Itachi e recuperar o Sasuke. Só que a notícia também chegou nos submundos do mundo ninja, na Akatsuki. Numa das reuniões da organização, o Pain revelou que Kakuji e Hidan tinham sido mortos por Konoha e que Orochimaru tinha sido morto por Sasuke. O Deidara, ouvindo isso, ficou pistola, porque ele por algum motivo queria ter matado o Orochimaru com as próprias mãos desde que ele tinha traído a organização. O Deidara perguntou sobre o que eles deviam fazer a seguir, porque de um lado ele queria se vingar do time Kakashi, porque no último encontro deles, o Naruto tinha dado um porradão na cara do Deidara e o Kakashi tinha arrancado o braço dele. Gente, olha lá, por isso que ele tem um... Não, já tinha. Não, já tinha, é. Caraca,
maluco. Só que, de outro lado, o Sasuke tinha roubado o kill dele. Caraca. Ele sentia que tinha uma dívida com ele. Então, no fim das contas, esses três times estavam em algum canto do País do Fogo, cada um se procurando, basicamente. O time Heavy estava lá, né, para reunir informações sobre a Akatsuki, para poder encontrar o Itachi. O time de Konoha estava lá para encontrar o Itachi, para que pudesse encontrar o Sasuke desse Cada um jeito. com a sua capinha. E a dupla da Akatsuki estava procurando tanto pelo Sasuke quanto pelo time de Konoha, e atacaria quem eles encontrassem pela frente. Com todo mundo se separando para procurar seus alvos, rola muita tensão quando a sombra do pé de duas pessoas aparece, tanto pro time do Naruto quanto pro Sasuke. E isso foi muito louco, porque a gente não fazia ideia do que ia acontecer. Isso criou um suspense do caramba até ser revelado que o Naruto tinha sido encontrado pelo Kabuto e o Sasuke tinha sido encontrado pelo Deidara e o Tobi. O primeiro a se mostrar pro Sasuke foi o Tobi, que apareceu falando algo que o Sasuke com certeza adorava ouvir. Nossa, você é a cara do Itachi. O Sasuke já ficou com um carão de pistola e o Tobi correu de medo. E galera, cá entre nós, essa versão do Obito era muito boa. Eu sinto bastante falta dela, principalmente da dinâmica que ele tinha com o Deidara. Era muito bacana, né, os dois juntos. Sim. E por falar em Deidara, ele tava no céu e já desceu com 2 pássaros de argila explosiva em cima do desceu com Sasuke, 2 pés na explodindo as duas a queima-roupa na cara do tio. O Deidara é um usuário da Kekkei Genkai Bakuton, também chamada de liberação de explosão. Nessa transformação de natureza avançada, ele usa chakra explosivo em batalha, chakra que amassa dentro ele é da das Kibaku mãozinha. Nendo, né, as argilas explosivas. Essas argilas dele podem ser moldadas em vários animais de tamanhos diferentes, todos com uma capacidade tremenda para fazer o que o Deidara faz melhor. Legal. Explodir tudo. Só que quando a fumaça baixa, é revelado que o Sasuke sobreviveu ao bombardeio do Deidara sem levar nenhum dano. Isso porque na época o Sasuke ainda tinha os poderes de cobra do Orochimaru. Então ele podia fazer cobras brotarem de qualquer lugar. Nessa, o Sasuke invocou duas serpentes que envolveram o corpo dele Mas de e levaram verdade? todo o dano da explosão. Olha, galera, a gente Eles pode falar o morreram? que for do Sasuke, mas a gente tem que admitir que nessa época ele tava muito badass. Não, O caramba. mundo Badass. caindo ao redor dele e ele com a mesma cara de imponente, com aqueles olhos vermelhos do Sharingan, sabe? E o Deidara o tempo Cara de- todo falava dos olhos do Sasuke, falava que gostava daqueles olhos. Mas a gente se aprofunda nesse assunto um pouco mais pra frente. Chegou a vez do Sasuke atacar e ele faz isso em alta velocidade, já sacando aquela katana estilosa dele pra partir os dois ao meio. A velocidade do Sasuke era tanta que deixou o Deidara e o Tobi boquiabertos, com o Deidara tendo reação só pra saltar pra uma árvore lá pra não ser fatiado. Só que o Tobi é cortado e cai no chão, com o Sasuke achando que tinha matado ele. Olhando pro Deidara, o Tira ainda manda, abre aspas. -1, você parece gostar de falar, então eu irei aproveitar para fazer algumas perguntas sobre Itachi. Fecha aspas. O Sasuke tava muito bereza. Olha o que ele fala pro Deidara, justo pro Deidara. Ele tava cagando pra aquela luta. Ele só queria alguma informação sobre Itachi. Nisso, o Tobi se levanta como se nada tivesse acontecido. Lógico, era claro que o membro da Akatsuki não ia morrer desse jeito fácil e ridículo. O Obito tinha usado, né, o Kamui para se safar do corte da espada. O que me surpreende é que o Sasuke achou mesmo que tinha derrotado um membro da Akatsuki num golpe só. Ele tava badass e todo arrogante. O Deidara tocou mais algumas bombinhas C1, só que o Sasuke desviou com uma das várias variações do Chidori, dessa vez usando a versão de agulhas dele. Com isso, várias das bombas ficam perfuradas no chão pelas agulhas de eletricidade. E no momento de distração, o Sasuke avançou por trás do Deidara para executar outro ataque com a espada. Só que o Deidara agiu rápido e jogou uma bomba para trás, conseguindo usar a explosão para evitar ser atingido pelo Uchiha. É importante destacar aqui que a única bomba a explodir foi a que o Deidara jogou para trás. As que foram perfuradas pelas Chidori Senbon não explodiram. O Deidara faz marionetes de argila para avançar contra o Sasuke. Esses bonecos se mostravam muito úteis, já que eles voltavam sempre que eram cortados ou até atingidos. Podiam se separar em bonecos menores para perseguir o Tira em alta velocidade. Eles ainda podiam grudar no Sasuke quando encostavam nele para em seguida explodir. Que loucura. Essa técnica foi bem maneira, até pelona. Mas infelizmente ela aparece só no anime. No mangá, tipo, não tem nada disso. Eu acho essa técnica muito Aí legal. é sacanagem. Porque É, ela pra ainda dar um faz tchan, né? referência ao antigo parceiro do Deidara, o Sasori, que usava marionetes em batalha. Mas o Sasuke conseguiu evitar as explosões com uma simples técnica de substituição. Só que no mangá foi direto pro Deidara usando o C2 dele, invocando um dragão gigantesco de argila que já chegou vomitando explosivos menores. O Sasuke, né, ao ver aquilo, já percebeu que não ia ser fácil, já que aquele dragão gigantesco podia explodir e ainda podia cuspir ainda mais coisas para explodir. Então ele ia ter que sambar um pouquinho ali mais para vencer, né? Só que o dragão gigante cuspiu um dragão menor,
que avançou em alta velocidade na direção do Sasuke. Que maneiro. Só que essa bomba era diferente das outras, né? Já que ela parecia ser teleguiada. O Sasuke levou sim um pouco da explosão, mas ficou de boa. Só que a explosão passou, ele percebeu que o Tobi tinha sumido junto dos outros explosivos que o dragão tinha vomitado. Com o objetivo de acabar com o Deidara primeiro, para depois sim atacar o Tobi, o Sasuke usou a lança de Chidori para se esticar até o Deidara que estava voando em cima daquele dragão louco lá. Só que o alcance daquele Chidori era só de 5 metros. E o Deidara percebeu isso voando para fora do alcance. O Deidara joga o outro dragão menor contra o Sasuke, só que ele escapa da explosão. Esse feito de velocidade foi muito, muito insano, porque o Sasuke não escapou do disparo da bomba, mas sim da propagação da explosão depois que a bomba já tinha sido estourada na cara dele. Só que rapidinho ou não, o Sasuke caiu na armadilha do Deidara. O Tobi estava embaixo da terra esse tempo todo, colocando aquelas bombas no subterrâneo, como se fossem minas explosivas. Então o Sasuke tinha que desviar das explosões que vinham de cima e das explosões que vinham de baixo. Cadê a equipe Ele do estava Sasuke? lascado, cercado de minas. E assim, pisando numa, depois de fugir da explosão, Caramba. ele explodiu essa mina e teve que escapar da explosão dessa, ativando o selo amaldiçoado e voando por cima dela. Quando o Deidara estava prestes a lançar mais uma bomba, a asa do Sasuke chegou a coçar para voar. Só que o Deidara manda, não vai não, queridinho. Ele lançou a bomba ainda mais rápido para impedir o voo do Sasuke, que teve que defender a bomba com a asa. No meio dessa explosão, o Sasuke conseguiu lançar a espada e cravá-la no chão. Só que tinha perdido uma asa ao levar a explosão, né? E tinha ficado muito focado. Só que quando o Deidara ia lançar outra bomba, o Sasuke revelou que tinha lançado 2 Fuma Shuriken contra ele e controlou elas com fios de aço. Só que o Deidara desvia na tranquilidade e lança a bomba. O Sasuke começou a correr para desviar da bomba. Só que para onde que ele ia ir, estava tudo comprometido pelas minas explosivas implantadas pelo Tobi. Ele não podia voar, ele estava só com uma asa. Mas aí que tá, o Sasuke já estava um passo à frente. A katana que ele tinha lançado tinha ficado presa no chão, ou seja, não tinha nenhuma bomba ali. O Sasuke correu na direção da katana e usou ela que nem plataforma, já que ele sabia que ele estava safe, né? Ele ainda pegou o impulso da espada, deu um jump na direção do Deidara, pegou altitude com a única asa dele e conseguiu ultrapassar os 5 metros que separavam ele do dragão, conseguindo cortar a asa dos C2 do Deidara. As shurikens antes tinham servido para fazer o Deidara desviar mesmo, né? Só que ele não percebeu que tinha desviado e ficado logo em cima da espada cravada no chão. Só que elas não serviram só para isso. O Sasuke puxou mais uma vez os fios e fez as shurikens voltarem, perfurando os braços do Deidara, impedindo que ele se movesse para fazer qualquer outra coisa. Agora o Deidara estava despencando em cima do dragão dele, em cima das próprias minas explosivas. Secar. O Sasuke conseguiu se safar de cair nas minas, né, quando fez a asa dele se transformar em cobras que agarraram uma árvore. O dragão de argila caiu e explodiu todas as minas explosivas, mas o Deidara conseguiu criar um pássaro a tempo de se salvar. O Deidara, já sério. muito pistola, Muito rápido. olhou mais uma vez pro Sharingan do Sasuke. Boladão. Aqueles olhos, aqueles malditos olhos. Ele se lembrou de quando ele viu aqueles olhos escarlates pela primeira vez contra o Itachi, tendo sido até derrotado muito facilmente, muito rapidamente pelo Itachi, pelo irmão mais velho do atual oponente dele. E é daí que vem o ódio do Deidara pelo Dojutsu do Uchiha. E é por isso que ele quer explodir a cara arrogante do Sasuke, mais do que qualquer outra coisa. Ele então começou a comer a Fica própria lembrando argila. do... Coisa louca. Enfim, ele comeu e depois vomitou ela na forma de um boneco gigante dele mesmo. Uai, gente. É tipo pra pegar a forma dele. Sei lá. O Sasuke já trancou o É colorido. Passava no gato. Ele Colorido. sabia que quase daquele tamanho. Os outros não eram coloridos. Ele se ferrar bonito, no mínimo. O Sasuke usou o Peras pra que te quero no jutsu. Foi isso. Né? Aí ele conseguiu sair correndo ali, só que o bonecão explodiu e não fez nada. O boneco estourou que nem balão. Mas não teve Boneco de explosão. violino. Teve mar de chama, destruição, morte. Foi só um pum, assim, de boa. Só que no momento seguinte, todos os seres vivos daquele lugar começaram a desaparecer, a desintegrar. Parecia que o Deidara tinha estalado os dedos com a manopla. Aquela era a C4 do Deidara, que libera nanobombas que são inaladas pelos oponentes e explodem, destruindo esses oponentes de dentro e para fora. De dentro Aquela pra fora. técnica, de acordo com o Deidara, foi desenvolvida especificamente para derrotar o Itachi. Todos os seres vivos foram desintegrados dali, menos o Sasuke. Apesar do Deidara ter visto a imagem do Sasuke virando pó, aquilo era só um genjutsu.
O Sasuke, na verdade, tinha visto o chakra das bombas com o Sharingan dele e conseguiu escapar delas e meter um Chidori por trás do Deidara. Então, mais uma vez, o Deidara foi pego por aqueles malditos olhos. Os malditos. Isso se não fosse pelo Itachi. O Deidara, depois de ter sido derrotado pelo Itachi, treinou arduamente o olho esquerdo para rebater as ilusões lançadas pelo Sharingan. O cara, né, com olhos normais, conseguiu rebater olhos tão poderosos quanto os do Uchiha. Graças a isso, ele conseguiu ver através da ilusão do Sasuke e se esconder dentro do pássaro de argila dele. Se suicidou no clone. O clone inflou e engoliu o Sasuke. Só que para piorar, dentro do clone, tinham milhares de bombas do C4. Os dois já estavam completamente sem chakra. O Deidara não conseguia nem moldar mais criaturas de argila e o Sasuke mal conseguiu usar o Chidori. Só que o Uchiha usou ele pela última vez para abrir um buraco no clone e sair de dentro dele. No que o Deidara responde tentando explodir as nanobombas dentro dele. O Deidara se espatifou no chão depois de cair no céu e já estava cantando vitória. Só que o Sasuke apareceu e meteu um botadão na boca dele para ficar esperto. As bombas não tinham explodido, galera. Durante a luta inteira, o Sasuke esteve analisando o jutsu do Deidara com os olhos, descobrindo que as técnicas de argila explosiva dele eram do estilo terra, né, que por sua vez eram fracas contra o estilo raio dele. Ele percebeu isso pela primeira vez lá no começo, quando as bombas perfuradas pelas agulhas do Chidori dele não explodiam. Mas ele só foi ter certeza depois, naquela hora que ele tinha fincado a katana no chão. O Sasuke não estava procurando um lugar seguro no meio das minas explosivas, não. Ele estava mirando nas bombas. Quando ele lançou a espada, ela estava banhada por chakra elétrico e perfurou a bomba. Como ela não explodiu, ele pôde comprovar que, sim, as bombas eram fracas contra eletricidade. E ele sabia onde as bombas estavam por causa do Sharingan. Tudo por causa daqueles malditos olhos. Os dois já estavam praticamente sem chakra algum. Deidara usou o último teco de chakra para fazer cobras de argila, as quais o Sasuke revidou com o Chidori Nagashi, que usou o último teco de chakra dele também, né? O Sasuke continuou perguntando pelo Itachi. E o Deidara já estava muito pistola. Porque não importa o que ele fizesse, o Sasuke e o Itachi sempre olhavam para ele com aquela cara de bonzão, aquele ar arrogante, aquela soberba, sem mostrar medo com aqueles olhos deles. E mesmo quando o chakra do Sasuke se esgotou e ele não conseguia manter nem mesmo o Sharingan, ele continuava com a cara de bonzão dele sempre. Aí já não deu mais, Deidara explodiu. Deidara sentiu a arte dele menosprezada pela irreverência, pela arrogância do Sasuke. Já muito pistola, ele tirou a camisa e revelou uma boca no peito. Ele engoliu a argila por essa boca, anunciando o suicídio dele para matar o Sasuke. A explosão final que ele causaria cobriria um raio de mais de 10 quilômetros. Então, não tinha escapatória. Enquanto ele era consumido, até a matéria dele ser comprimida numa bolinha, ele gritava em nome da arte dele. Agora mostre sua cara de medo. Afogue-se em admiração e desespero. Chore como uma criança perdida, porque a minha arte é um estouro. Ah, galera, essas foram as últimas isso é muito maneiro. Antes de morrer, numa das maiores explosões do anime, uma explosão que parecia uma estrela, levando tudo em 10 quilômetros. Que a galera da Katsuki que tá morrendo, que bem que foi morrendo, né? Sim. Foi interessante ver que o Deidara se importava com o Tobi, né? Que tava lá no raio da explosão, já que ele pediu desculpas pra ele antes de explodir e levar tudo com ele. Bem, quase tudo. Porém, Sasuke conseguiu escapar ao invocar Manda, entrar na boca dele e desfazer a invocação para ser teleportado para outro lugar, apesar de ter levado parte da explosão, o que matou a cobra gigante. Essa foi uma batalha épica do Naruto Shippuden. Eu não entendi. Mas eu sempre estranhei muito fugiu. esse final. Fugiu. que Entrou na boca esse das protagonismo cobras, pesou foi pro lado do teleportado para outro lugar. Ó, galera, o Sasuke tinha ficado totalmente sem chakra até para manter o Sharingan. Aí quando ele vai morrer, ele consegue invocar o Manda, ativar o Sharingan e ainda botar um Genjutsu no Manda. E ele fez isso com a explosão já na cara dele. O Deidara já estava quase explodindo e ele não tinha feito nada. Teve protagonismo sim, bora combinar. O que vocês acharam dessa luta? O Deidara é um personagem muito subestimado por ter perdido facilmente pro Itachi. Mas galera, é o Itachi. Estão usando um parâmetro muito alto para colocar o Deidara para baixo. A morte dele foi lamentada tanto pelo Pen quanto pelo Kisame, que afirmava que o Deidara era muito forte. Infelizmente, nessa luta a gente viu o Deidara dando o último katsu com a arte explosiva dele, mas ao menos rendeu uma luta boa pra caramba. Neto, se você é fã de Naruto e desse quadro, veja como foi, manda seu feedback positivo dando um joinha e se inscrevendo no canal, se aqui. Muito obrigado por esse vídeo, você sempre ajuda. Até a próxima. Fui! Shippuden parece ser muito mais legal.
Ah, o Shippuden, Naruto Parece Shippuden, muito sim. mais legal do que o clássico. Porque o clássico ele introduz toda a história e o Shippuden desenvolve o resto, né? Acho que o clássico termina quando o Sasuke vai atrás Eu acho que é isso, não é? do Orochimaru. E aí tudo que a gente tem visto, a maioria depois. E o Naruto ele sai com um Genin pervertido, o Jiraiya. Ele sai com o Jiraiya pra treinar. Então, a maioria Eu que acho, a gente vê não depois. sei. Não sei, eu tenho. É que eu fico vendo, o desenho me parece diferente. O desenho em si. O traço? Deve ser a mesma coisa. É porque eles estão maiores, entendeu? Ah, tá, eles cresceram, né? Isso é E na minha verdade. cabeça, eles maiores já é o Shippuden. É, acho que é isso mesmo. E aí eu fico, tipo, mas praticamente vi Shippuden aqui. Eu acho que é isso mesmo. E aí, sei lá, parece mais legal, mas ter coisas mais legais. É porque são contextos, são coisas diferentes, né? Uhum. Personagem. Eu gostei dessa luta aí, pô, maneiro. Eu já tinha visto da mãozinha, eu pensava, ai, deve ser legal. Tipo, sei lá, porque me dava nervoso, sabe? A boquinha na mão. Mas não sabia nem quem era, só de nome mesmo. É. Eu cheguei a ver a luta dele com o Naruto. Eu cheguei a ver. Foi maneira. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar a gente. Valeu! Bye.